Muito boa tarde nesse sábado. Hoje o nosso bate-papo é interessantíssimo, é com a advogada lá de Maceió. Vamos chamar ela aqui. Boa, acabou de entrar. Boa, muito boa tarde, doutora. Olá, Luiz, tudo bem? Deixa eu diminuir aqui o som. Sempre gosto de colocar uma musiquinha assim da época para cortar o gelo. Verdade. Doutora, como é que tá o calor aí, doutora? Tá maravilhoso. Começando agora aí o verão, né? Na verdade, a primavera se aproxima, setembro começa amanhã. Então, mas aqui a gente costuma dizer que nós não temos as 4 estações como os outros estados. Verdade. Não é primavera, verão, outono e inverno. A gente tem uma brincadeira que nós falamos. Doutora, É quente, eu tô te quentura, acompanhando. mormaço e verão. Verdade. Sempre calor. Eu tô te acompanhando no Instagram, a quantidade de entrevista, a quantidade de live, de palestra que a senhora tá dando aí na sua cidade. Tá de parabéns, hein, doutora? Obrigada. Espetacular, hein? Obrigada, Segura, Luiz. Nós vamos muito experimentando e a boa. gente vai se encontrando, né, Luiz? Isso. Sair mais da salinha e estou realmente gostando de veiculando, né? Eu gosto de propagar informações. Eu acho Muito bastante importante, porque eu sempre repito isso, porque de fato eu acredito piamente nisso, né? A informação, ela empodera. Então, ela liberta também. Então, eu acredito que seja até um papel social você conseguir olhar bem, é verdade. transmitir seu conhecimento, né? Então, assim, eu gosto muito de estudar mais e levar isso para mais pessoas. A gente tem aqui essa facilidade hoje em dia, né? Que é a internet, essas plataformas. Eu não uso Twitter, não uso ainda o YouTube, mas estou planejando usar a partir do ano que vem, como eu te falei, né, Luiz? Mas nem tenho Facebook. Então, assim, eu estou começando aqui no Instagram e penso aí, né, e também utilizar outras plataformas, mas eu estou gostando bastante, porque o retorno é positivo no sentido de as pessoas trocarem assim comigo, né, e realmente reconhecerem que tem ajudado, né, de certa forma, assim, é realmente uma contribuição que ela tem uma efetividade no sentido de despertar, né, pessoas acerca de seus direitos, enfim. Muitas mulheres, agora teve o Agosto Lilás, né? Nós abordamos muito lá na página, eu abordei com convidadas, essa questão da violência doméstica. Então, assim, o que vê de gente falar, tanto comigo, né, quanto com as outras participantes, acerca de terem, de fato, entendido que a situação que elas vivenciavam, né, que algumas já conseguiram romper, algumas ainda vivenciam, de fato se enquadra, né, no ciclo da violência. Então, essa é informação, né, Luiz? Informação é tudo. Eu acompanhei as suas 2 últimas lives e realmente são temas interessantíssimos. São temas que você não encontra no YouTube, não encontra no Google. Então, assim, você só encontra na live, cara. Não tem jeito. Você tem que seguir alguém, que é o seu caso. Sugiro que siga a doutora Isabela Leite, porque o conteúdo dela realmente é espetacular, é diferenciado, que você não encontra nenhuma ferramenta digital. Muito obrigada. Então, vamos lá, gente. São 12h04. Boa tarde novamente. Então, nesse sábado, vamos receber uma advogada que atua no direito da família e sucessões e no planejamento patrimonial, direito empresarial e imobiliário. Ela é membro da IBDFAM. Hoje vamos falar sobre as ferramentas contratuais e societárias do planejamento patrimonial. É um tema também interessantíssimo, é um tema que eu não achei no YouTube e eu não achei no Google. Então, não achei. Eu achei ferramentas contratuais e achei planejamento patrimonial. Eu não achei os 2 juntos, os 2 temas juntos.
Por isso que eu senti tanta dificuldade para fazer a pauta, por isso que eu te pedi ajuda para fazer a pauta, porque eu estava todo perdido, doutora. Sim. Vamos, vamos desenvolver esse bate-papo, entrar nesse universo, para que as pessoas possam entender quais são os direitos, como é que funciona, se a gente tá perdido, não está perdido. Doutora, de lá para cá, da nossa última live para cá, muita gente já entrou, muita gente já saiu, que é normal no Instagram, né? E tem pessoas aqui que vai assistir no YouTube, que não te conhece. Uhum. No YouTube, principalmente, que nem te conhece, né? Que seu canal não... Aliás, você não tem canal lá, então as pessoas não te conhecem. Fala um Ainda pouco não. da senhora. Ainda não, muito bem. Fala um pouco da senhora, da onde a senhora é, de qual região de Maceió você é, se tem escritório, não tem, o que você faz, qual foi a sua virada de chave. Faz aí um resumo aí, doutora. Ó, e sobre o horário, pode ficar à vontade, tá? Pode Ah, tá ficar de boa ok. mesmo, tranquilo. Gosto de falar, né? Luiz Ó, já sabe. pode. Boa tarde, muito boa tarde a todos que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada também pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Agradeço imensamente ao Luiz. Luiz, o seu trabalho incrível, porque ele realmente ele se empenha muito para realizar essas lives. Ele procura e acredito que ele seleciona a dedo, né? Os convites que ele faz aqui para participarmos das lives com ele. Sou imensamente grata, porque uma das primeiras lives que eu fiz na minha vida, e é recente isso, foi com o Luiz. E ele mesmo percebe, sempre está ali me lembrando disso, que o quanto que a gente evolui quando a gente Não, realmente pratica, né? Então, a questão que a habilidade é algo que você não nasce com ela, é treino. Então, assim, você vai atrás do seu conhecimento, mas a forma que você vai transferir isso, que você vai demonstrar isso, né, externalizar, isso aí realmente depende de habilidade. E o Luiz, ele abriu essa porta para mim. Acho que foi a primeira, uma das primeiras. Então, é inesquecível, né, Luiz? Não tem como. não tem como esquecer. Agradeço. Aham, voz trêmula, tímida, parecia que você queria se esconder debaixo da câmera, cara, muito engraçado. Verdade. E, E cara, assim, se você pegar o vídeo daquela época, quase um ano, né? nem E de faça isso. hoje, cara, nem parece a mesma pessoa, gente. Não parece a mesma pessoa. Verdade. Incrível como que ela conseguiu dar, assim, sair da casca do ovo. Sai da Nasceu casa. uma nova Uma Isabela nova Leite. Mas mulher. vamos lá, vamos lá. Mas então, Luiz, e aí, né, só para concluir, já vou me apresentar, aí vem dessa questão, acompanhando suas lives com outros profissionais, eu vejo o quão ricos são os temas de fato, então também faço o mesmo convite aí para o pessoal, que essa ela vai ficar salva no meu perfil, então quem assistir depois, muita gente não está conseguindo assistir agora, a gente sabe que é um horário complicado, horário de almoço, um sábado, né? Uma semana pesada, muita correria que a gente sabe do nosso dia a dia, e no sábado a gente quer dormir até tarde, quer almoçar tranquilamente, curtir a família. Então, quem for assistir depois, também entrem na página do Luiz, sigam. Então, assim, você que tem interesse em mercado imobiliário, tem interesse em como, né? Que é o exercício da profissão de corretores. O Luiz é um corretor, exímio corretor que tem muita experiência, inclusive internacional. Então, sugiro aí que sigam o Luiz e que fiquem de olho nas lives do Luiz. E é isso. Obrigado, Muito doutora. obrigada, Luiz. Doutora, vamos Bom, eu aprofundar, então, aqui no vou me tema, apresentar para agora. a gente descobrir aqui como é que funciona isso aqui. Vou sim. Doutora, Bom, fala, então, para a gente entender a definição do planejamento patrimonial, o que é e qual a sua importância disso. sim. Vamos Só vou por concluir etapas, aqui, para né, entender. a minha apresentação. Bom, falando sobre a questão das lives, agora falar um pouquinho de mim. Eu sou a Isabela Leite, sou advogada, sou especialista no direito de família e das sucessões. Escolhi esse ramo. E eu sempre digo também, Luiz, que é um ramo do direito onde nós, advogados, operadores do direito, que escolhemos essa área, a gente tem que ter, de fato, aí uma expertise sobre tudo, sobre várias outras áreas, porque tem um caráter multidisciplinar de direito de família. E o caráter multidisciplinar, justamente por conta dessa realização do planejamento sucessório, até mesmo o acompanhamento das famílias que
estão aí, né, alterando a realidade, por exemplo, um divórcio, uma ruptura. Então, você tem que ter ali noções de direito empresarial, para essa questão do planejamento patrimonial, e eu já vou chegar lá. Você tem que ter pelo menos noções do direito societário, direito tributário. Então, assim, ter também uma equipe para te apoiar quando você vai fazer aí, por exemplo, quando chega uma ação de guarda e aí vem uma questão de necessidade de estudo psicossocial, você tem que ter essa questão também do psicólogo, mas também na questão do que a gente vai falar agora, que é o planejamento sucessório. Muitas vezes essas famílias, elas perderam um ente querido e elas chegam com muitas dores. Então é importante ter essa escuta ativa e esse acolhimento, né? Então, o advogado, aquele advogado, aquela figura de advogado engessado, que só fala de direito, que só quer saber da questão legal da coisa, esse perfil, ele está ultrapassado, entendeu? Então, você tem que entender, quem atua nessa área, operador de direito, principalmente nessa área de direito de família e sucessões, tem que entender que há uma necessidade de você atentar para o caráter multidisciplinar desse nicho e que é importante ter essa noção também, ó, direito reais, direito das propriedades. Como que você vai fazer um planejamento patrimonial se você sabe, né? Aquela família, o titular de um testamento faleceu e os herdeiros estão ali com o imóvel para levar para o inventário. E como é que vai fazer esse inventário se um apenas tem a posse e o imóvel sequer estava registrado na propriedade até mesmo do falecido? Acontece. Então, assim, o advogado tem que ter, né, essa expertise também no direito imobiliário, no direito das propriedades, direitos reais, para poder justamente orientar como fazer essa regularização desse imóvel. Bom, e aí, voltando para a sua pergunta agora, qual é a importância do planejamento patrimonial e sucessório? Olha, Luiz, infelizmente no Brasil, e a gente sabe, né, que culturalmente, também falo muito isso, tem essa questão ainda enraizada da postura do jeitinho brasileiro, de ser mais reativo do que efetivamente planejador, né? O perfil do brasileiro. Então, assim, a maioria, a gente está desmistificando isso, justamente propagando essa informação acerca da necessidade do planejamento. Isso porque alguns acreditam que o planejamento patrimonial ele é algo somente para quem tem muito dinheiro, grandes fortunas, o que não é verdade. Outros também não gostam de falar sobre isso porque existe o tabu de falar sobre a morte, né? Eles não querem pensar, não, eu não quero pensar em fazer um planejamento sucessório porque um testamento. Um testamento, querendo ou não, você vai ter que colocar ali naquele documento suas vontades póstumas. Bem que existe também o testamento vital, tá? Que é um testamento que a pessoa faz quando perde os sentidos. Por exemplo, aí você fica em coma. Você pode deixar pronto um testamento vital também. Aí tem toda uma forma, né, legal para poder uma exigência legal para ser cumprida, que a forma tem que ser por escritura pública. Mas assim, a gente chega lá. Eu vi que você quer falar, pode falar, Luiz. Deixa eu te contar aqui uma coisa que aconteceu essa semana. Foi de segunda para terça. Eu tive um sonho, assim, meio esquisito. Já tem bastante tempo que eu não sonho assim. E eu levantei, reuni a família. De manhã não, porque a minha filha estuda logo cedo, né? 6:30 da manhã ela tem que estar na escola. Esperei a noite chegar, todo mundo jantando. E falei, gente, eu sonhei isso, sonhei aquilo, sonhei aquilo. Será que é um aviso? Será que não é? Vamos deixar logo por escrito aqui o que é quem, o que dia é de quem. Tá vendo? Aí, pronto, a minha esposa olhou assim, a minha filha começou a chorar. Aí eu vi, não, então não é a hora. Não é a hora. Né? Mas, de vez em quando, eu dou aquelas futucadas, né? Falei, tá, e o apartamento de Portugal? Vai ficar de quem? E a casa lá de Vitória, Espírito Santo? Vai ficar no nome de quem? Né? E a fazenda aqui em Goiás? Vai ficar com quem? Aí a minha filha, de 14 para 15 anos, ela começou a chorar na mesa e eu, ai, não. Bom, mais para frente a gente fala do assunto. Mas é um assunto que tem Mas é que uma ser questão falado. cultural, né? Porque assim, o testamento, o planejamento também, ele vai dar segurança, tanto para aquele que vai partir de que as coisas serão realmente organizadas, né? Quando ele não estiver mais aqui, de acordo com a vontade que ele tinha em vida.
Por exemplo, muitos me perguntam, doutora, eu consigo deixar uma fatia maior da minha herança para determinado filho? Pode, desde que a legítima seja, né, ali preservada. Por exemplo, E aqui eu vou deixar. Todo mundo já sabe, já. Vai, já pode ter, tá gravado aí, mas a grande parte eita, você dos sabia meus. que agora também com o advento, né, estamos aí para termos um futuro muito próximo a reforma no Código Civil, já existe um outro projeto, já falei sobre isso com você, né? Muitos juristas já elaboraram esse projeto, estamos em discussões, ainda vai ser apresentado como projeto. Então, assim, a reforma do Código, ela prevê a possibilidade, um dos pontos, né, Luiz? São muitos pontos muito legais, porque é aquela questão da mudança da sociedade, a modernização, e essas mudanças, elas geram geram necessidades diferentes, né? A partir do momento que você muda uma realidade, a necessidade, ela também muda. E a lei, ela precisa acompanhar essas mudanças e se adequar a isso. Então, uma coisa que você falou agora, tá gravado aqui. Aí, um dos pontos que tem nesse anteprojeto é justamente a possibilidade de se fazer um testamento assim, vídeo, filmar você falando no celular, né? Mas os meus dois filhos lá de Portugal sabem que grande parte das coisas que eu tenho, não tenho muito, vai ficar para Yasmin. Yasmin, que é a bebê de casa de 14 anos. Lamento. Só não posso fazer nada. Gente, estou Porque aqui ao vivo fazendo testamento. na hora que eu mais Testemunha do precisei, testamento do é, Luiz. na hora que eu mais precisei deles, eles inventaram moda de ir para Portugal. Aí me deixaram na mão. Então, quem Existe. está me acompanhando aqui no dia a dia, vendo meu sufoco, vendo minha correria, é a Yasmin. Tá? Então, assim, quando eu fico assim, cabisbaixo, que eu fico, né, cara? Eu sou ser humano, né? Claro. E então, quem lá me consola, fica no meu quarto, me faz carinho, me dá uns puxão de orelha de vez em quando, é Yasmin, de 14 anos. Então, cara, ela é um amor de pessoa. Então, não posso deixar essa menina na mão. Mas Então, isso conclui, já é a doutor. natureza justamente existencial É, do planejamento sucessório. O que você está falando, verdade. né, dando um nome técnico a isso, é a natureza existencial é a sua vontade diante de uma realidade de negligência afetiva, né, de afastamento dos outros filhos. Então, assim, tem aquela questão da legítima, que é uma reserva legal, ela, no momento, ainda é assim, né? Existem alterações que podem ocorrer, mas isso aí seria uma outra live, se fosse para falar só sobre o anteprojeto do Código Civil, não é o intuito hoje. Mas, assim, hoje, atualmente, você tem que reservar 50% do total do seu patrimônio para os seus herdeiros necessários. E quais são os herdeiros necessários? Aí a gente tem lá no Código Civil, esse rol, né? Ele é taxativo. E o que eu quero dizer com isso? Tem que seguir essa ordem e é substitutivo, né? Você vai substituindo caso o primeiro não exista. Então, assim, descendentes, que são os filhos. Se não tiver descendente, os ascendentes, que são os seus pais, né? Se forem vivos. Se não existirem também o cônjuge sobrevivente, mas aí tem várias situações que o cônjuge ele concorre com o ascendente ou descendente, aí também depende de regime de bens, é uma questão realmente mais técnica e depende do caso e teria que analisar a situação para poder responder. Mas assim, falando genericamente, o que a lei diz é descendente e filho. Ascendente, pai, mãe, o cônjuge sobrevivente e na falta dos três, os parentes colaterais, né? Que são os primos, tios, sobrinhos. Então, assim, essa ordem você tem que seguir. O próximo só não herda se o anterior não existir. E eles têm direito a 50% do total do seu patrimônio. Então, esse 50%, eu vou dar um exemplo prático para ficar fácil o entendimento. Digamos que você tem um patrimônio de 1 milhão, vamos pegar um número redondo, para não. Porque matemática agora. Digamos que você tem um patrimônio total de R$ 1 milhão e que você tenha 4 filhos. Né? Então, assim, os seus filhos vão herdar seu patrimônio, não vou nem levar em consideração cônjuge, enfim, regime de bens, vamos dizer que você só tem esses 4 filhos. Porém, como você falou, né? Existe um filho preterido.
Existe um filho que você quer beneficiar de uma maneira maior. E também vem no código, no anteprojeto também tem a questão da vulnerabilidade. Às vezes é porque o filho é vulnerável, tem um caráter especial referente à saúde dele, né? Uma limitação. E esse pai, essa mãe, enfim, essa pessoa que está deixando esse legado aí, está planejando isso, essa sucessão, essa transmissão, ela vai poder deixar mesmo da legítima, sabe? Na reforma, mas eu digo um quarto a mais. Mas eu disse que não vamos falar sobre reforma hoje, porque senão, né, a gente vai se delongar muito Não, no mas é intuito da live. interessantíssimo, cara. Mas Esse tema é interessantíssimo. aí voltando para o exemplo prático, Luiz, Tá. se você tem um preterido nesse R$ 1 milhão, 500 mil obrigatoriamente você tem que deixar para os seus 4 filhos. Porque é o que a gente chama de legítima, que é a metade do teu patrimônio. Os outros 500 mil, você pode fazer o que quiser. Então, você pode deixar 500 mil para esse filho preterido e mais a cota parte dele da legítima, que ele vai dividir com os outros irmãos, Ô, aqueles outros glória, 500 mil. ô, glória. Entende? Nossa, ela vai ficar feliz, hein? Nossa! Pode fazer isso Entendi. tranquilamente. Entendi. Você só não pode realmente mexer na legítima, mas garantindo essa legítima, o total do teu patrimônio, né, os outros 50%, pode doar para quem quiser. Até para uma instituição de caridade, enfim. E é isso. Aí, sobre a questão Doutora, do... só uma pergunta aqui que surgiu. Uma filha, né? Uma filha fora do casamento, também ganha? Com certeza. Da mesma forma. Sério? Não existe nenhuma... Não existe, né, legalmente falando, nenhuma diferença entre o filho legítimo e não legítimo, como dizem, né? Todos os filhos são legítimos. Eu acho horrível essa colocação. Mas, assim, inclusive, Luiz, pode requerer o reconhecimento pós-morte, né? Colhendo aí material Então, genético, tanto dos irmãos sobreviventes, como também, em caso muito extremo, mas que pode acontecer, eu já atuei em um processo assim, solicitar aí que seja feita a coleta do material do próprio morto, né? muito E bem. aí vem toda aquela questão de desenterrar, e realmente é bem complexo. Mas esse pedido, dependendo da situação, por exemplo, no caso de recusa dos sobreviventes, dos filhos sobreviventes, Tá. né, a fazer o exame, aí no caso de recusa, aí já tecnicamente tem uma súmula, enfim, que diz que se você recusou é porque você reconhece que aquela pessoa é filho. Mas aí depende também, tem que ter elementos comprobatórios suficientes no processo que demonstrem que houve uma ligação entre a mãe daquele filho fora do casamento e o falecido, né? E o suposto pai. Então, assim, são complexas as situações, porque é o que eu te disse já na live anterior. O direito de família, para você responder firme, você tem que ter todos os detalhes do caso, aí já vira consulta, né? Que aí a gente cobra. Mas para falar assim, para propagar a informação, tem o filho fora do casamento, reconhecido ou não, mas aí ele vai ter que ir atrás desse reconhecimento. Boa. Às vezes já é um filho que foi registrado, né? Já foi reconhecido. Tá. Ele tem tanto direito quanto os demais com relação à legítima. Com relação à legítima, que é aquela parte do patrimônio, da herança, né? Que não pode ser tocado, tem que ser preservado para os herdeiros necessários, como eu falei. Doutora, então vamos falar agora nós falamos sobre a importância do planejamento patrimonial, o que é, falamos sobre, vamos falar então sobre como evitar conflitos futuros e garantir a continuidade dos negócios, doutora. É muito importante, porque, veja, mesmo quando a gente faz um bom planejamento patrimonial sucessório, mesmo assim pode ocorrer um litígio, mas isso diminui muito se esse planejamento foi bem amarrado, justamente como ele disse, né, procurando um profissional especializado que vai ouvir primeiramente as peculiaridades daquela família e o desejo de quem vai montar, desenhar, né, arquitetar esse planejamento. Então, assim, evita conflito
Porque a maior parte, né, dessa questão da transferência de patrimônio, de gestão desse patrimônio, estará documentada. E isso pode ser através de várias ferramentas. A gente só falou até agora aqui do testamento, né, Luiz? Mas existe também a doação em vida. Você pode doar um bem, como você falou, né? Você sua família já sabe que você tem uma filha que vai ser preterida na sua, no caso de seu falecimento, na transmissão dos seus bens, né? Então, assim, o contrato de doação, se você tivesse que doar para um outro, quisesse forçar esse filho que está distante a ser presente, você poderia dizer, olha, minha fazenda em Goiás, ela vai ser sua, mas desde que, e essa cláusula pode constar lá no contrato de doação, Mas já é dela mesmo. desde que você cuide de mim até o dia que eu morrer, que é uma cláusula existencial que pode estar dentro do contrato de doação. Isso é um exemplo. Mas, assim, voltando para essa questão de diminuir conflitos familiares, uma ferramenta muito utilizada há muitos anos e que chegou no Brasil também há muitos anos, mas só agora que estão falando sobre isso, só agora que mais profissionais, né, um número maior de profissionais se atentaram para procurar uma especialização para realmente oferecer esse serviço, é a holding patrimonial, a holding familiar, né? É muito interessante, porque eu não gosto de dizer que ela vai blindar seu patrimônio, mas ela protege de forma efetiva. Ela também, a holding também diminui e muito as despesas com os tributos na hora da transferência desses bens, porque como você, né, corretor, sabe que para transferir um imóvel existem encargos, né, legais, existem encargos tributários para fazer essa transferência de propriedade. Então, assim, essa transferência, se você faz para pessoa jurídica, para holding, ela vai ter um encargo significativamente menor. Então, assim, a questão também do planejamento de uma forma de evitar conflito e gerar mais segurança para quem fica. Gosto muito desse, particularmente. É o seguro de vida, porque o seguro de vida ele vai trazer uma liquidez imediata com o falecimento, né, do titular. E essa liquidez ela vai dar uma segurança para os herdeiros, até mesmo para poder organizar toda essa burocracia de transferência, porque eu já atuei no caso, fiz um inventário de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e o filho, o único filho, deixou tudo para esse filho, tinha um apartamento, eles tinham um apartamento em um bairro, né, um bairro de classe média alta no Rio, e esse apartamento era tudo que eles tinham e não estava ainda. Tiveram que fazer tanto o inventário, porque tinha esse filho, mas ele ia, né, tinha a viúva meira. Então, teve que fazer o inventário. Eles tiveram, Luiz, para falar de uma maneira menos técnica possível e também mais rápida, eles tiveram que vender esse apartamento para pagar os honorários do advogado e as despesas tributárias para poder formalizar o inventário e assim cada parte, mãe e filho, poder dispor do seu quinhão, da sua metade do apartamento. Então, assim, o planejamento, um seguro de vida, ele vai trazer uma segurança, vai trazer uma proteção para essa família nesse momento de dor, né? Você não vai estar agindo justamente de forma reativa, porque essa família reagiu de forma reativa ao falecimento do patriarca, porque não houve um planejamento. Agora, se esse patriarca tivesse feito um seguro de vida, por exemplo, com a morte dele, as partes não teriam, né, que cair padrão, porque tiveram que morar, venderam apartamento, cada um pegou a sua metade, mas aí pagou advogado, pagou transmissão, etc. Tiveram que morar em um bairro bem distante, um bairro na periferia. Então, assim, eles sentiram a queda de padrão de vida, por quê? Por falta de planejamento. Então, é muito importante planejar a sucessão e o patrimônio, a gestão do patrimônio. Só me tira uma dúvida. Esse seguro de vida pode ser especificado só para uma pessoa? Sim, você consegue colocar, entende? Então, é aquilo que eu te falei. Tudo vai depender da vontade, das partes e da realidade, né, ali daquela família. O que não pode deixar só para uma pessoa é o seu
o seu patrimônio, porque tem que respeitar a legítima, como eu te falei anteriormente. Aí tem que ser feito dessa forma. Doutora, ficou bem explicado, ficou bem claro referente a esse assunto do planejamento patrimonial. Vamos entrar agora nas ferramentas contratuais. Vamos falar sobre contratos pré e pós-nupciais. Vamos falar sobre contratos de doação. Vamos falar de testamento, tipo de testamento e sua importância na sucessão. E seguro de vida, a senhora já deu uma pincelada, mas no finalzinho você pode comentar de novo. Então, gente, vamos falar sobre ferramentas contratuais. Doutora, pode falar. As ferramentas contratuais, né, Veja? A importância do contrato, até mesmo de namoro. Parece que é apenas um planejamento matrimonial, mas não, ele está também, tem tudo a ver com planejamento patrimonial. Então, é uma ferramenta muito importante do planejamento patrimonial, o contrato de namoro, porque muitas vezes você não tem o intuito de constituir uma família com aquela pessoa, ou também tá ali conhecendo aquela pessoa, não sabe se aquilo ali realmente vai. E hoje, né, Luiz, como muitos falam, assim, as relações estão muito líquidas, né? As pessoas facilmente se ligam e se desligam, né? Facilmente. Não se sabe como que chegou a esse Eu ponto. Não sei se é a fico de facilidade queixo do caído, virtual, cara. Eu né? vejo cada coisa. Amigos não. Colegas meus aqui da cidade, cara, é assim, troca de esposa como troca de cueca. E não, tô com outra, é rolê. Cara, que isso, cara? Tá louco? É louco, cara. Doutora, quando eu conheci a minha esposa em 2008, quando eu cheguei no Brasil, ela é o segundo casamento meu. Uhum. Eu fui casado em Portugal com uma venezuelana, fiquei 7 anos, não deu certo devido ao meu trabalho na época de auditor da Renault, e ela trabalhava como comissária de voo na companhia Aero Europa. Uhum. E realmente a gente não se encontrava. Então, os últimos anos, os últimos meses, vamos lá, os últimos 8 meses, a gente viu que não ia rolar. Uhum. Não ia rolar mesmo, né? Não tivemos filho, não tivemos nada. Aí veio a que separamos, aí cada um dividiu o que tinha, dividimos, vendemos a casa, vendemos o apartamento, aí logo em seguida compramos apartamentos, mas em cidades diferentes. Pronto, ela tem a vida dela. Em 2008 eu voltei para Portugal e conheci a, a lindeza da minha esposa. E quando eu encontrei ela, na hora, cara, amor à primeira vista, nem, eu acho, namorei o quê? Eu acho que 3 meses, 4 meses, já casei logo e falou, olha, agora só um cemitério. Amém. Você E assim foi, escolheu, né? não escolheu. Não escolheu, não escolheu, e assim, que passou, passou, agora aqui só sai quando, lá no ML, minha filha. Não, então beleza, então vamos casar. E estamos até hoje. Maravilha. Que Já maravilha. temos Existe, né? 16 Existe isso. anos. E de lá para cá, a gente já viu vários colegas se separando. E, cara, assim, eu fico de queixo caído. Fico de queixo caído. Como que não se importa com o sentimento da outra pessoa. Eu fico muito Exato. chateado. E assim, né, eu também ouço muitos relatos de que eu atendo não somente, mas a maior parte mulheres, né? Da minha carteira de clientes, a maior parte são mulheres. Então, assim, elas falam muito assim, nossa, mas o que está acontecendo, né? Muitas Tá divorciadas, né? difícil. Tem muitas clientes divorciadas que façam essa questão de guarda, de filhos, de pensão alimentícia. Eu falo, ah, não, mas tá muito complicado, não quero me relacionar com mais ninguém, estou fechada, doutora. Minhas amigas solteiras me contam. Eu também tenho amigas solteiras, Luiz, que me Tá. contam. E como também já vivenciei isso, tá? Passei 3 anos depois do meu último relacionamento sem querer me relacionar com ninguém, por escolha. Então, vinham Boa. convites, eu tava me curando, enfim, né? É. São questões muito particulares. Mas, assim, depois que eu me abri para conhecer alguém, a pessoa chega, a pessoa vem com a intensidade enorme, a pessoa. Então, você tem que saber até não se iludir, colocar limites. Porque É elas vêm verdade. com muita sede ao pote, de repente desaparecem, sem explicação nenhuma. Então, estão dessa forma as relações hoje em dia. É muito complicado, né?
Muito complicado, Doutora, porque eu não sou não dessa época, não. esse, Sou das esse ano antigas. em novembro, eu também sou assim, cara. Em novembro eu faço 52 anos, né? Então, assim, eu não tô para brincadeira mais, cara, entendendo? Eu tenho que focar na família que Deus me deu, focar na filha que Deus me deu, os filhos que eu tenho lá em Portugal. E eu tenho que focar nisso, cara. Agora, pô, ficar tocando de mulher, pô, é louco. É. Pô, já uma mulher já não dou conta, cara. Vou querer mais mulher? Tá doido? A não ser, Tem duas mulheres em casa. a Tem... não ser que você seja um sheik, seja uma árabe aí Ah, tem é? condições de bancar de Não, maneira não dou igualitária conta nem 10 de uma, cara. mulheres. Não, Mas não, eu não fico pensando invento. também, cada ser humano é de um jeito. Imagina conseguir conviver com 10, ou seja, 5 que for, né? Perfil, né, comportamental, é uma coisa Nossa, é muito diferente séria, né? demais. Cada um É tem o seu perfil loucura. comportamental. Então, eu acho que, assim, a monogamia, para mim, é o ideal mesmo, porque tem questão religiosa, que eu não vou entrar nesse mérito, mas tem É, uma questão também de afinidade, né? Então, se você se tem. dedicar totalmente a uma única pessoa, essa é a magia da relação. Eu entendo dessa Isso mesmo. forma, Isso mas também mesmo. não julgo quem entende de outra forma, É só verdade. não sou adepta, mas existem pessoas aí também aderindo ao poliamor, né? Tricasal, trisal, né? Trisal, não sei nem falar. Porra, Então, misericórdia. até para isso, a legislação ela pretende se adequar, para você ter uma ideia de como é o Você negócio tá de sacanagem, doutora. é Você tá de brincadeira. poliamor, enfim, Que casamentos, né, isso. entre várias pessoas, é muito complicado. Vamos voltar lá, doutora. Vamos falar agora sobre os contratos. É, porque tá pesado já. O tema já tá pesado. Vamos falar sobre contratos. A senhora falou sobre o namoro, né? Sim, Contrato, mas não vamos concluiu. agora O falar contrato sobre contrato de prévio e união estável. próximo oficiais, é. Vamos lá. Eu falei sobre o contrato de namoro, que é uma forma de proteger aquele que não tem interesse em aderir a contrair uma união estável com seu parceiro, né? Então, ali vocês vão deixar claro, lembrando que existem fatos na relação, os fatos, eles são muito fortes e se com testemunhas para ali comprovar o que, por exemplo, uma das partes quiser alegar no sentido de dizer que esse contrato não tem nenhuma validade, que no dia a dia o que eles têm uma união estável, facilmente também pode ser, né, desconsiderado esse contrato de namoro. Por isso que tem que ter bastante cautela na forma de elaborar esse contrato. Então, assim, contrato é algo muito sério. Existem muitos modelos de contrato na internet, mas não façam isso. Procurem um especialista realmente, porque é muito fácil entrar com a nulidade desse instrumento ou de algumas cláusulas dele, né? Esse pedido para que seja anulado aquele pacto. E pode ser anulado de maneira muito fácil se foi mal formulado ou se a realidade também disser outra coisa. Então não adianta nada você ter o contrato de namoro, mas apresentar para os seus amigos a sua companheira como a sua companheira, né? Como a sua esposa, como a sua. Aí ela vai juntar ali 2, 3 pessoas e vai realmente anular esse contrato de namoro. Mas se de fato, na realidade, no dia a dia, vocês vivem um namoro e tem esse contrato, foi bem elaborado, você está protegido. Outra coisa também é a questão do regime de bens. Isso é importantíssimo numa união, porque na união estável, a gente chama de pacto de convivência. Você vai fazer um instrumento, tá? E ali vai colocar qual é o regime de bens que vai querer aplicar para essa relação. Porque no silêncio, se não houver manifestação do homem ou da mulher, mesmo que essa união estável ela não seja ali reconhecida do ponto de vista de documental, né? Se não foi lavrada ali uma escritura de união estável em cartório, esse reconhecimento ele pode ocorrer de maneira judicial depois, até que terminar, né? Tanto ela como ele podem entrar com pedido. Ligação, Luiz, desculpa, voltou? Já recusei. Pode entrar com pedido de reconhecimento dessa união judicialmente e conseguir também, juntando aí, como eu falei, né, as provas, tanto documentais como testemunhais. Então, se manifestar sobre o regime de bens é importantíssimo. Esse casal ele tem que ter abertura para falar sobre patrimônio
da mesma maneira que tem abertura para escolher o restaurante que querem ir. Isso é uma relação saudável. E aí, no final, havendo uma ruptura lá na frente, ninguém vai se sentir lesado, enganado, porque desde o início tudo foi muito bem estabelecido, esclarecido e documentado. Então, assim, o que você quer? Deixar as coisas, né, claras. Claro que você não vai fazer isso no primeiro encontro, segundo encontro, óbvio. Mas viu que aquela relação tá séria, que realmente você quer construir uma vida com aquela pessoa, coloca na mesa. Olha, meu intuito. Muita gente já vem de um outro, muita gente já vem de um outro relacionamento, né? O José colocou aqui, muito bom, não sabia do contrato de namoro. Tem sim. É importante, inclusive, colocar. Quantos bens cada namorado já possui. No contrato de namoro pode constar isso. Que aí depois o namoro acabar, o homem não vai dizer que, ou a mulher, né, que comprou em conjunto determinado bem. O carro que o carro era do casal de namorados. Eu já vi isso. Namorados que terminaram o namoro e brigaram pelo carro. Porque no namoro se divide quando os dois comprovam que injetaram dinheiro para adquirir aquele bem, né? Então, assim, já colocar quais bens cada um tem no contrato de namoro também é algo interessante, né? Infelizmente, às vezes necessário. Não é desconfiar do outro, não, sabe? É realmente gerar segurança para os dois. Então, quando a mulher ou o homem diz, mas você está desconfiando de mim, você quer falar sobre dinheiro? Sim, o que tem falar sobre dinheiro? Isso também é outra coisa, Luiz, que precisa ser desmistificada na cultura, né? Na nossa cultura. Então, assim, como eu disse, você não vai falar sobre isso no primeiro encontro, segundo encontro. Não, jamais. Numa relação séria, vocês querem dar um passo maior, quer assumir publicamente, as famílias vão conviver, porque muitos casais vêm de outros relacionamentos já com filhos, né? Então, assim, se vai haver realmente essa união de duas famílias que existir, houve uma ruptura e vai gerar ali um novo núcleo familiar, é necessário sim que todos os assuntos sejam colocados ali, né? Às claras, na mesa. Então, assim, escolher o regime de bens. Aí, como eu disse, no silêncio do casal, o regime aplicado será o regime da comunhão parcial. E isso quer dizer que tudo que adquirirem na constância da união, tenha sido comprado com dinheiro de apenas um ou dos dois, não importa, tudo que for adquirido a partir da data que aquela união começou, vai ser dividido 50%, tá? Doutora, e se for financiado o apartamento também? Vai ser o que foi pago até aquela data, a depender se não houver aí uma subrogação. O que é uma subrogação? Por exemplo, eu tenho um valor, entrei nessa união estável, mas eu tenho um bem, eu vendi o meu bem, valia 200 mil e a gente quis comprar um apartamento de 500 mil. Então eu falo, esses 200 mil, quando for fazer, serão só meus. Não vai entrar nos 50% no rateio, porque foi um bem que eu subroguei. Eu trouxe um bem que eu já tinha para contribuir para adquirir esse. Então vão ali fazer a partilha dos 300, não dos 500 mil. Então são questões muito importantes, né? Que você tem esse conhecimento para deixar esclarecido, justamente para não ser lesado. Então, se você quiser que nada se comunique, os bens que forem adquiridos na constância dessa união, aí você vai ter que se manifestar, porque no silêncio vai se aplicar a comunhão parcial. Tem que se manifestar como? Com um contrato pré-nupcial, que só vai ter validade se houver um casamento, ou no caso de uma união estável, um acordo de convivência. Que aí é só outro nome. É outro nome para o instrumento, é pura formalidade, mas o resultado, o intuito é esse, é proteger, né, dentro da escolha do regime de bens, deixar determinado como será feita essa partilha. Aí você pode escolher uma comunhão universal. Tudo que eu tenho antes, tudo que eu tenho agora, tudo que eu tenho desde que eu trabalhava lá nos meus 20 anos, tudo é meu e seu. A loucura, mas tem gente que faz. Aí é comunhão universal. Ou você pode colocar a separação total, onde tudo que eu comprar, mesmo na constância da união, vai ser só meu e tudo que você comprar vai ser só seu. E aí, se houver alguma discussão, vai ter que comprovar o dinheiro que injetou, deixou de injetar também para adquirir o bem.
Então, importantíssimo no planejamento patrimonial, que eu chamo também de planejamento matrimonial, que aí você pode ver outras questões existenciais também, como, por exemplo, quantos filhos o casal quer ter, se acontecer uma traição, a indenização que cada um vai ter que pagar para o outro. Tudo isso são questões que podem constar nesse contrato, tá? Até mesmo quem vai lavar a louça, quem vai... Eu já vi de tudo. Que Então, assim, isso, doutor? é um Sério? absurdo. Você tá louco? Aí já Hoje de manhã eu demais, né, levantei Luiz? cedo para vir trabalhar, né? E deixou um recado na mesa. Pai, a louça é sua. Na hora que tava bebendo água, tá? Ai de mim se eu sair de casa sem lavar. Porque É. assim, durante a semana ela lava, tadinha, né? Ela vai para a escola e tal. Aí minha esposa vai, faz almoço. Aí à tardezinha ela lava, né? Tá estudando pro Enem, aquele negócio todo. Aí dá aquele tédio, lava. Mas durante o final de semana, é o papai aqui, minha filha, que lava. Vai de mim que eu esquecer. Ó, Isso pode constar também no contrato de sabia namoro. disso, não. Vai Isso sair aí. sozinho com os amigos, a mulher também vai sair sozinha com amigas. Qual o dia que Que isso vai isso? acontecer? Tudo pode constar, porque é Não. livre. As partes são livres para acordar tudo aquilo que a lei não proibir, né? Obviamente. Então, assim, não tem proibição legal. Aí o céu é o limite, vai da criatividade de cada um para colocar nos documentos. Misericórdia. Enfim, é importantíssimo o instrumento do contrato de namoro, o contrato pré-nupcial e o pós-nupcial, que eu não falei, é quando as partes já casaram com essa omissão de não se manifestar sobre um regime de bens diferente da comunhão parcial, mas não querem mais viver aquilo. Muitas vezes, assim, pode acontecer de o casal entender que já tem uma relação ali forte, duradoura, que realmente evoluiu e que eles não pensam em ruptura, é algo muito sólido, e quer mudar de parcial para comunhão total de bens. Existe. Existem aqueles que querem, dali para frente, ter uma comunhão de regime de bens, a separação total, pode também. E a gente já está nessa fase, tá, doutora? Eu e minha esposa estamos nessa fase aí. Ah, esse ano não. No próximo ano, em janeiro, a gente vai mudar lá a cláusula do casamento e tudo que é meu, tudo que é dela, mas tudo que é meu é da É, Yasmin, né? sim. Tudo que é meu, mas a gente já fez isso aí de propósito, para que os meus dois filhos não encrenca com a Yasmin, com a bebê de Irmãzinha casa, né? caçula, né? Isso. Então, assim, já vamos fazer isso de propósito para ninguém ficar de olho nos bens dela. E assim, cara, é aquilo que você falou, doutora. Pô, você vai ver, cara, que não vai ter problema daqui para frente. Um casamento maduro, um casamento sadio, pô, não tem putaria, não tem sacanagem, não tem nada. A gente está visando só o futuro da garota, Yasmin, cara, não custa nada. É, como eu costumo falar, eu faço 52 anos esse ano. Cara, normal, daqui a 45 anos, eu vou embora. Né? Eu não sou, não É o sou, caminho né, natural, né? matusa, Vida. Uhum. entendeu? Eu não quero morrer, né? Mas a lei da física vai, ó, Luísa, 45 anos você já vai embora. Sim. Então, a minha ideia é deixar tudo já separadinho para Yasmin não ter estresse com os Perfeito. irmãos, Olha com aí, parentes. sugiro que faça uma consulta com um especialista, que aí de repente vai ter que ter aí uma ação de alteração de regime, porque a alteração de regime, depois que o casamento foi realizado, só pode ser feita judicialmente. Hoje em dia tá assim, mas Tá, tá. isso pode ser alterado se for realmente aplicado o que está previsto no anteprojeto de reforma. Ainda vai haver uma análise, ainda vai, né? Não, mas hoje em dia tem que ser judicialmente. Tem Então, que ser. assim, se houve um casamento e você quer alterar o regime de bens, vai ter que acionar o judiciário através de um advogado defensor público para fazer essa ação, que a gente chama de ação de alteração de regime. Então, assim, também, Luiz, um testamento de repente, ou até mesmo um arrojo. Um arrojo seria bem interessante também para você. Minha esposa falou sobre isso. Arrojo é uma ferramenta incrível, maravilhosa. E aí eu sugiro que quem tiver interesse procure um profissional especializado de confiança e
compre, né, no primeiro momento, que é uma compra, né, uma sessão de viabilidade, onde esse profissional ele vai colocar para você, vai desenhar, arquitetar como a sua hold vai ter que ser constituída, porque hold não é receita de bolo, ela depende da sua vontade, no que tange a proteção desse patrimônio, como você quer fazer essa proteção, o tamanho do teu patrimônio, porque o tamanho vai determinar não se a hold pode ou não ser feita, porque ela sempre pode ser feita, mas vai determinar a forma que ela vai ser constituída, né? Por exemplo, se uma célula, 2 ou 3 células, célula cofre. Então, esses termos que eu estou usando também seria uma live só para isso. E aí, tudo isso é esclarecido na sessão de viabilidade, inclusive a demonstração da parte da despesa tributária. Muito mais interessante, né? Porque se você for comparar a hold com o inventário, não tem comparação. A holding, ela é muito mais vantajosa do ponto de vista econômico, né? Boa. Doutora, falamos sobre holding patrimonial e sua importância. Vamos voltar lá agora, lá no contrato de novo. Sim. Fala pra gente contrato de doação e testamento também nós falamos um pouquinho, né? Fala pra gente aí sobre de doação. Vou falar. O testamento a gente falou, né, Luiz? Que ele pode ser um testamento, inclusive, vital. Né? Muita gente não sabe disso, mas pode. Que é a questão de doar os órgãos ou não. Quem vai tomar essa decisão, se você vai querer ou não receber uma transfusão de sangue. Então, aquela pessoa que não morreu ainda, mas está entre a vida e a morte, digamos assim, né? Então, ela pode nomear quem vai tomar essas decisões. É o que a gente chama de testamento vital. E tem o outro que a gente já também falou sobre ele. A questão do contrato de doação, como eu disse anteriormente, ele pode, esse contrato, constar cláusulas existenciais. Isso é muito interessante. Por quê? Porque você pode, repetindo, também falei já sobre isso na live, eu tenho um apartamento e tenho 2 filhas. Duas filhas adultas, vamos falar hipoteticamente, né? Eu tenho 2, mas são crianças. Eu tenho 2 filhas adultas, já estou aí realmente com a idade bem avançada, meio doente. Uma filha foi morar no exterior e a outra mora comigo, mas tem planos de ir embora. Então, eu posso dizer, olha, eu tenho um valor depositado, respeito à legítima, eu vou deixar um testamento que aquele valor todo vai ser da sua irmã e esse apartamento aqui, ou junto tudo, divide tudo, mas vamos dizer que essa filha é louca por esse apartamento, ela quer esse apartamento. Esse apartamento eu posso doar para você em contrato de doação, desde que você cuide de mim até o último dia da minha vida e não vá embora. Então, é uma cláusula existencial que pode constar no contrato de doação. Você quer esse apartamento para você? Tá, vamos fazer o contrato, ele será seu. Mas só se você cumprir essa exigência. Existe também a possibilidade de colocar no contrato de doação usufruto do imóvel. Digamos que você tem um imóvel e você quer doar para uma filha que é menor de idade, ou um filho menor de idade, ou que não, enfim, que seja maior. Mas você vai poder fazer constar que aquele apartamento, ele vai ser usado por você até você morrer. Então, é a cláusula de usufruto, essa, né? Isso é bem é uma das opções que a gente está... Temos um livro, desculpa, temos um caderno em que a gente anota tudo. E uma dessas cláusulas é essa aí. E a gente já sabe disso. Isso, importantíssimo, importante. Porque assim, você vai doar para sua filha, mas quem vai usar até o dia que morrer serão os pais, né? Como assim? E eu falo assim, filha, você promete que você não vai abandonar papai, minha filha? Ela promete. Então vamos lá. Vamos botar no documento. Vamos colocar no documento. É importante. Então, assim, só será seu se você morar comigo até o último dia da minha vida. Não morar, né? Porque, sei lá, você vai ver muito, ela vai querer casar, enfim, mas cuidar, estar presente, né? Estar presente na vida dos pais, não ser aquele inocente que vai embora e nunca mais vem nem visitar. Depois volta só para pegar o bem quando o pai morre, né? É complicado. Existe muito isso, né? Existe muitas situações assim. Outras cláusulas. Dois estão em Portugal. Eu não ia nem falar, né? Não ia nem tocar no assunto, mas os 2 em Portugal. A minha filha de 30 anos, eu já não vejo ela, já tem
4 anos e o Breno já não vejo há 3 anos. A gente se fala de vez em quando aí, no Natal, Dia dos Pais, é assim, mas nada, entendeu? Aí eu penso assim, porra, que sacanagem, né? A gente cria filho com tanto amor, tanto, né? Da educação, da alimentação, passa para ele o caráter nosso, para ele conseguir andar adiante, abre as portas do futuro. Eles moraram comigo uma época lá em Portugal. A Tracy tinha 15 e o Breno tinha 13 anos, 13 para 12 anos. Né? Aí em 2008 nós voltamos e trouxemos os dois. Eu estava separado, né? Então, cara, eu fico assim pensando como que muda, cara. Como que o pensamento da juventude muda. Sim. Aí eu penso assim, cara, a influência de quem? Influência da internet? Alguém está influenciando? Aí minha esposa sempre fala sobre alienação parental, Sim. que eu também coloco, né, coloco em pauta, que é muito importante sobre isso. E quando eles eram pequenos, eu não fui presente, eu não fui pai presente. Vamos ser sinceros, né? E eu saí de Vitória, Espírito Santo, Vila Velha, eu saí com 21 anos, 21, 22 anos. Então eles eram bem pequeno mesmo. Mas 3 em 3 anos eu vinha ver eles. Né? Vinha, ficava um mês, que era o mês da época de férias, mas sinceramente eu não fui um pai presente. Então, será que é isso? Será que não é? Né? Então, assim, é difícil, cara, de falar sobre o que passa na cabeça, o que passou na cabeça naquela época para que eles estão tomando essa atitude comigo. Por isso que reforço em live que tudo que eu tenho e o que eu vou ter é tudo para a princesa da casa. Eu só lamento. Vamos Respeitando a continuar lá, legítima, doutora. né? Que vai ter que só respeitar a legítima. Ela sim que é a minha parceira. Pode transferir para ela. Veja, Luiz, você deu agora um exemplo de como essa questão de planejamento patrimonial sucessório é multidisciplinar. Até para entender essa sua postura agora de querer beneficiar um filho em detrimento dos demais, é importante essa escuta e até questionamentos que, por exemplo, né, eu faria se fosse um atendimento, para realmente revisitar. É aquilo, é a questão de psicologia envolvida também, entende? Então, assim, o operador de direito que atua nessa área, ele tem que ter, repito, consciência da importância do caráter multidisciplinar do planejamento sucessório. Não é só dinheiro, não são só honorários. Você está ali resolvendo, né, apresentando soluções para a vida de pessoas. São seres humanos. E seres humanos têm emoção. Assistiu os primeiros minutos da live vai pensar assim, mas, poxa, o que essa menina de 14 anos tem que os 2 filhos lá de Portugal têm? Isso. Né? Não vai entender. Então, assim, tem toda uma história. Você tem que entender o contexto primeiro para saber o porquê que eu tomei essa decisão. Isso. Então, Então, assim, é multidisciplinar também, vamos voltar, porque assim, tem que ter noção, e aí uma equipe tem que ter um contador, tem que ter um especialista em tributos, tem que ter essa escutativa, essa advocacia humanizada, e dentro do próprio direito é multidisciplinar também, o planejamento patrimonial e sucessório, porque vem o direito de família, o direito de sucessões, o direito imobiliário, direitos reais, né? Direito da propriedade, direitos tributários, societário e empresarial. Veja, se você não tiver noção de tudo isso, eu acho que é um dos profissionais mais completos do direito, é o familiarista, é o que trabalha com planejamento patrimonial, porque te obriga a ter conhecimento desses outros ramos, senão você não vai conseguir desenhar, arquitetar um bom planejamento para essa família. Não vai conseguir. Se você não tiver noção dessas outras áreas, você não vai conseguir. Então, é isso, né? Agora, o da doação, como eu te falei, também pode constar, Luiz, cláusulas de incomunicabilidade, cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade. Quer dizer, aquele bem foi doado, mas ele não pode ser vendido. Aquele bem foi doado, mas ele não vai se comunicar na partilha se aquela pessoa vier a casar. Entende? Depende do que o seu intuito com esse planejamento. Qual é a sua vontade de proteção patrimonial? Você quer proteger de quem? De um futuro cônjuge?
Ou você quer garantir que essa pessoa vai estar com você até o dia da sua morte? Aí vem essa questão, né, da cláusula que eu disse, que é uma exigência para que você possa ter a propriedade do bem. Então, vai depender, esse desenho, essa construção, redação desse instrumento vai depender da vontade do titular, de quem está gerindo esse patrimônio. Aí, procurar o profissional especializado, dizer tudo que você deseja com esse planejamento, para que esse profissional possa te apresentar as cláusulas que vão efetivamente garantir que a sua vontade ela seja realizada. Espetacular. Doutora, vamos falar agora. Falamos um pouco sobre testamento, falamos sobre seguro de vida, falamos um pouco sobre holding familiar, e eu recebi aqui algumas perguntas, já são 1 hora da tarde. Vamos fazer perguntas, você também tem que perguntar. Vamos aqui, essas perguntas aqui que eu acabei de receber durante a semana, vamos responder aqui, são 5, são rapidinho. Doutora, o que é planejamento patrimonial e por que ela é tão importante? Agora vamos voltar lá na live, no início da live, para que as pessoas possam entender. Responde aí de uma forma resumida. Planejamento patrimonial nada mais é do que a gestão do seu patrimônio, tá? Você vai gerir e proteger seu patrimônio, tanto em vida, como também aí entra na parte do planejamento sucessório, garantir que as suas vontades elas sejam cumpridas quando você partir, né? Porque é a certeza que todos nós temos, né? Que todos nós vamos embora. Então, assim, a importância do planejamento patrimonial e sucessório é justamente diminuir conflitos familiares que podem acontecer aos montes quando não se tem esse planejamento, né? E garantir também que essa família ela não sofra ainda mais, né? Porque a partida de um ente querido é uma dor imensa, quem já passou sabe. Então, assim, se com isso ainda vem um impacto financeiro no sentido de desestabilizar essa família ainda mais também nesse caráter material, aí o sofrimento ele é bem potencializado nesse caso, né? Então, é muito importante planejar justamente para que diminua os conflitos familiares e garanta que não vai haver aí uma queda de padrão de vida dos seus familiares e passar por grandes dificuldades. Muito bem, doutora. A segunda pergunta aqui, quais são as principais ferramentas utilizadas no planejamento patrimonial? Como também já falamos, né, Luiz, um pouco sobre isso, as ferramentas vão depender da vontade de cada família e da realidade de cada família. Mas as ferramentas, elas podem ser desde um contrato de namoro, que é um planejamento patrimonial, como também um acordo de convivência, um contrato pré-nupcial, que só vai ter valor se o casamento acontecer, é bom ressaltar isso. O contrato pós-nupcial, para quando o casamento já aconteceu. E aí, se você quiser alterar um regime de um casamento que já está ali, né? Já ocorreu, só hoje em dia ainda está assim, por via judicial, através da ação de alteração de regime. Para isso, você vai precisar de um advogado particular ou de um defensor público. Mas aí você tem também a hold familiar, que é uma ferramenta incrível. Nós também abordamos o que é a hold aqui na live. Então, assim, a hold é uma das ferramentas que atendem aí o maior número de casos. Acredito que se encaixa em quase todas as necessidades de planejamento patrimonial. A holding é uma ferramenta excelente. Tem também o seguro de vida, o contrato de doação, o testamento. Me perguntaram esses dias se eu já tinha feito o meu planejamento patrimonial sucessório. Eu falo tanto disso e vendo tanto e falo, e, enfim, vendo essa ideia, né? Vendo não, eu propago essa ideia. Eu falei, fiz sim. No meu caso, eu ainda não tenho a minha hold, mas eu tenho o testamento e tenho o seguro de vida. Esses dois acho imprescindível. Assim, a gente tem que realmente pensar, né, na nossa prole, porque a gente não sabe o que pode acontecer, Luiz. Posso estar falando com você aqui agora e daqui a pouco sofrer um acidente de trânsito e morrer a Isabela. Então, assim, esse tabu que é falar da morte, então, se eu morro e deixo uma menina de 3 anos, outra de 13, completamente desamparadas, né? Sem um seguro de vida, sem um testamento, para dizer quem vai ser o tutor, quem eu desejo que fique com a tutela das minhas filhas, quem vai realmente administrar esse dinheiro.
Então, tudo isso eu já deixei realmente Muito. estabelecido. Já falei também a forma que eu quero que ocorra meu velório. Então, essas são Que isso, questões que o doutor? testamento pode Conversa colocar. é Se essa? vai ser cremada, se vai ser enterrada. São vontades que você É, pode colocar eu em sei. vida e ter certeza que quando você partir, elas serão atendidas, né? Serão Uma observadas expectativa. e realizadas. É muito importante o planejamento sucessório. Muito importante. Muito bem. Patrimonial nem se fala, né? Na sequência aqui, nós íamos falar sobre holding patrimonial, que a senhora acabou de falar. Íamos falar também sobre seguro de vida. E, por último, quais são os erros comuns que devem ser evitados no planejamento patrimonial? Para a gente encerrar aqui o bate-papo. O maior de todos é a procrastinação. Não Boa. procrastinem, não façam isso. É como eu disse, olha, falei agora mesmo que eu posso sair da live e É, morrer daqui a pouco. Sim, todos estamos é, vivos, podemos morrer, né? Então, assim, importante desmistificar essa ideia que de falar de morte é desagradável, que planejar, fazer um planejamento sucessório é realmente pensar em morrer, porque não é. Planejamento, você pode fazer hoje. Eu fiz o meu testamento, tem alguns anos, estou viva até aqui e quero viver no mínimo mais 50 anos. Então, eu não penso em morrer tão é. cedo. Eu amo essa vida é linda, é incrível, não é Então, fácil, tem dias é, dificílimos, né? Tem dias dificílimos, mas Deus está aí nos mas é bom. sustentando, né, Luiz? Mas é bom. E com fé e saúde a gente consegue tudo. Então eu quero viver Muito bom. muito, mas é claro que eu planejei, porque não, nem tudo que a gente quer muitas vezes vai acontecer da forma que a gente deseja que É verdade. aconteça. Então acidentes podem acontecer. Então deixar filhos ao léu Não, tá doido. é muito Nem pensar. Aquele complicado. bate-papo que eu te falei logo no início da live, sobre aquele sonho que eu tive, né? Aí, aquele dia do jantar, aí eu falei, olha, eu acho que já está na hora de você me passar, pelo menos por escrito, coloca no caderno que a gente tem, né? Número de senha, onde está o Sim, documento de tal, chave do cofre lá de Portugal. Cara, e assim, não sei de nada. eu Eu deixei penso assim, e se tudo ela isso no meu morrer? testamento. Todas as minhas senhas estão lá, Entendeu? tudo. Eu, eu, eu me preocupei, eu indo embora primeiro. Aí eu reverti. Falei, mas tá, Liane, se você morrer primeiro, eu não sei senha de nada, eu não sei onde está o documento da Fazenda, eu não sei onde está o documento lá de Portugal, eu não sei o documento da casa lá de Vila Velha, eu não sei de nada. Que assim, tudo que eu ganho, eu coloco numa conta só. Então, cara, é assim, doutor, eu não sei de senha, de nada, eu só vou lá no banco, coloco meu dedo, mas não sei de nada. Não sei quem é gerente do meu banco, gerente da minha conta, tá tudo com ela. Aí um dia eu pensei, cara, essa mulher morrer, cara, do nada. Tem Como que foi? pensar, tem que pensar, Você tá sabe? entendendo? É um Cara, e aí? tabu, O que eu vou fazer? infelizmente é um tabu na cultura brasileira, né? Que, como eu disse no início da live, tem uma postura muito reativa diante Ah, dos problemas. Então, espera que o problema ele surja para ir resolver. Mas quando você é reativo, você resolve só quando o problema surge, você não tem planejamento, você vai resolver de uma maneira atabalhoada, você vai se atrapalhar, você vai ter uma despesa muito maior, uma perturbação emocional muito maior. Então, algo que você já está ali envolvido com dor, essa dor vai potencializar, porque além é, da dor de ter perdido o ente querido, tem a dor de ver seu patrimônio, né, indo embora, é, pagando altos honorários para advogado, pagando altos tributos para transferência desses bens. Então, é muito complicado. O planejamento ele é imprescindível. verdade. Falar de planejamento sucessório não é falar sobre morte, e sim é É, falar de amor. isso, Amor, porque proteger isso. é amar. É. É você ter certeza que as pessoas que você ama estarão bem e estarão Muito seguras bem. financeiramente quando você partir. Eu, por exemplo, Luiz, eu sou, né, chefe de família. Eu sou mãe solo, eu crio minhas duas filhas, eu sou provedora da minha casa. Eu mantenho aquela casa, né? Eu fiz um acordo com os pais das meninas e cada um só paga as escolas dela, nem R$ 1 a mais. Então, eu pago o apartamento, eu pago a alimentação, vestuário, lazer, eu Suado. pago. Aqui também Suado. publico isso porque é verdade. Ah, Eles pagam as escolas, mais nada. Então, se eu morrer, e aí? e Como que aí? elas vão comer, morar, Vestir, vestir?
Por isso que Isso. eu fiz o seguro de vida e o testamento. Então, me Boa. deu uma tranquilidade imensa saber que se acontecer a infelicidade de eu partir, eu falo infelicidade porque eu quero ver minhas filhas crescerem, né? Elas não estarão, né, largadas na vida Não, do ponto de vista isso. financeiro, e também já deixei para nomeação um tutor, que é uma pessoa de minha inteira confiança. Então é importante falar sobre isso e Verdade. planejar, deixar organizado, Muito para quem bem. você ama não sofrer. Outro erro Isso. grande, além da procrastinação, você perguntou quais são os erros, né? A Aham. questão da regularização dos documentos. Como, por exemplo, deixar os imóveis regularizados. Então, Muito assim, bem. se você tem imóveis que, né, contrato de gaveta, que não foi transferido ainda, são questões interessantes começar a pensar sobre isso. Então, regularizar documento, não procrastinar esse planejamento e envolver a família inteira abertamente nesse planejamento. Então, quem não faz esses três está errando. Então, Muito. tem muitos outros pontos que seriam erros, mas a gente ia demorar muito mais. Queremos almoçar, né, Luiz? Mas esses 3 pontos eu vejo como cruciais, Luiz. Regularizar a documentação do patrimônio, principalmente imóveis, sociedade, cotas, enfim, a depender da realidade de cada caso. Não procrastinar, não pensar que falar de planejamento sucessório é falar sobre morte, porque não é. É falar sobre amor, é proteger seus entes queridos que dependem de você. E a questão da procrastinação que eu falei, né? E a questão da legalidade, procurar um profissional de sua confiança que vai dar segurança jurídica aí para esse planejamento ser efetivo e realmente poder ser colocado em prática, sem nulidades, né? Importantíssimo, cara, essa live. Espetacular. Gente, são 13h11. Uma pena que acabou o bate-papo. Realmente era para a gente prolongar aqui até as 3 horas, porque, cara, tem muita coisa para se assunto falar, tem muitos abrangente, né? sites para ser pego. Grande. E é um assunto interessantíssimo. Como eu te falei, doutora, essa live é a última live do ano de 2024. Vou dar uma parada. Vou me organizar, né, para que em janeiro eu possa estar com a bola toda, com a força toda. E a senhora já está convidada novamente para estar aqui na nossa telinha, aqui no Instagram e no YouTube. Seus conteúdos são interessantíssimos. Tá? Continua postando lá no seu Instagram, continua participando de live, fazendo live, convidando pessoas que realmente alguém vai assistir. E alguém vai identificar aquilo e vai pegar para si, né? E vai te procurar. Por isso que eu faço live. Muda a realidade, né? Porque muda. Alguém vai assistir, cara. Alguém vai, pô, cara, aquela live, aquele cara, aquele dia, foi bacana, acho que eu vou aplicar na minha vida. Vai ser interessante, né? Para alguém, vai ter as esse valor lives para que eu mudar a tô... história de alguém. Isso é importante. Muda. A live que eu faço, que eu sou convidado, eu sempre faço sobre network. Sim. A penúltima que eu fiz, que foi com uma moça lá de Goiânia, só para encerrar. Nós falamos muito sobre... Aliás, eu convidei ela para falar sobre o livro dela, que é Vender Minha Arte, e no decorrer da live revertemos a pauta. Ela, Luiz Cláudio, então fala, como é que você consegue fazer isso tudo? Como é que você consegue ter tantos imóveis não saindo de Goiás? Falei, qual é o seu network? Aí nós começamos a falar. Sim. Olha, eu tenho parceria que você tem que ser humilde, você tem que abaixar a bola. Aí comecei a dar aquelas dicas. E empático. Assim, simpático. Empático também, né, Luiz? E empatia. Também, né? Não ser interesseiro quando você começa a fazer parceria. Então, assim, comecei a dar aquelas dicas. Isso foi numa quinta. Na sexta recebi 3 ligações, no sábado recebi mais 3 ligações, na segunda-feira eu vi um monte de comentário, e assim, cara, alguém assistiu e alguém comentou. Então, cara, isso aí para mim é gratificante. Eu não ganho nada com isso, mas só de saber que a pessoa ouviu minha live, assistiu e me deu um retorno, falei, então eu estou fazendo um bom trabalho. Isso. Por isso que eu não quero abandonar as lives. Não. Né? Como eu te falei, esse semestre a faculdade me arrochou, colocou mais 6 matérias que eu não pedi, e assim, eu tenho que tirar a nota boa, cara. Tenho que tirar a nota boa, senão a minha esposa não paga
Eu não também paga meu eu mestrado. vou dar uma diminuída, mas depois retomo, porque também tenho um projeto aí de fazer um mestrado. Já pensei em um tema e já me habilitei, me ofereci, né, para ser mentorada por uma professora que eu admiro Uhum. muito, e ela aceitou, e vamos em frente com esse projeto para que Ó, também futuramente eu consiga aí, né, dar início a esse mestrado que aí ai, realmente o que bom. digital fica, né? Porque a gente tem que fazer escolhas, né, Luiz? A vida é feita Tem. de escolhas. E olha Então, só, a minha nós não escolha escolhemos, é... mas a sintonia da gente rolou de uma maneira tão boa que a gente veio até com a mesma cor de blusa. Eu reparei, eu reparei. Né? Eu trouxe mais duas Gente, a camisas, né? gente não combinou nada. Foi uma coincidência, né? É sintonia, né, Eu Luiz? É ia energia. pegar a camisa verde. Aí eu, no último momento, falei, cara, falta 2 minutos. Ah, vai isso aqui mesmo. E até, como é que é? Gente, Muito vou deixar obrigada, Luiz, o por Instagram tudo. dela aqui, é Isabela Leite, ADV de advogada. Você tem Facebook, não, né, Não, doutora? no momento só Instagram, É mas só ano que Instagram, vem tá eu bom, tá estou bom. pensando em YouTube, e aí eu Boa, 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 boa. passar Boa. passar primeiro essa habilitação para o mestrado, vai dar tudo certo, Muito e bem, aí se Deus vou quiser. pensar no YouTube depois. Muito bem. Doutora, fico por aqui, são 13h15. O canal está à sua disposição. Em janeiro a gente se vê novamente, se Deus quiser. E continua essa pessoa maravilhosa, sorridente, fala pra caramba, Mas, fala pra caramba. Parabéns, doutora. muito Obrigado, tá? obrigada, Obrigadão Luiz, mesmo, por tá? tudo. Bom almoço no Obrigadão final mesmo. de semana. Obrigada a todos. Um Um beijo. abraço. Tchau. Tchau, tchau, doutora. Valeu. Valeu. Isso. Tchau.